Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas, e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração, do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes, e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos acompanhado no Evangelho, das missas deste dia, Jesus que tem exortado os fariseus e os mestres da lei. Jesus que tem buscado ensinar estes parte da porção, do povo de Israel, essas autoridades dentro do povo de Israel. Jesus tem buscado ensinar a eles a verdadeira compreensão da lei. Eles tinham uma compreensão errada da lei e viviam um certo rigorismo desta lei, que não gerava frutos, que ao invés da vida, trazia a morte. Um certo legalismo. Viviam a lei pela lei, e não a lei por aquilo que a lei quer trazer. A lei como meio, tendo fim a caridade, o amor a Jesus Cristo e aos irmãos. Esse povo, então, os mestres da lei, os fariseus, tinham uma observância de aparência. Buscavam observar a lei, sim, e eram grandes observadores da lei. Mas viviam tudo isso de aparência. E não por convicção. E não uma observância que trazia uma verdadeira conversão de vida, de atitude, de coração, de mentalidade. Mas a lei que era vivida simplesmente exteriormente. A aparência. Para que saibam que nós vivemos, que nós conhecemos a lei. Veja o Evangelho de hoje, Jesus ele continua essa exortação. E continua aqueles ais, O ai que quer dizer com veemência, essa busca necessária de conversão. Ai de vós, que vive dessa maneira a lei, que compreende de forma errada a lei. E hoje, de forma especial no Evangelho, além de estar exortando contra essa vivência errada da lei, Jesus também vem exortar os fariseus, os mestres da lei, porque eles honram a memória dos profetas. Honra, constrói túmulos para os profetas, mas não vivem
aquilo que os profetas ensinaram. Eles honram, falam bem dos profetas, diz que os profetas são os sábios, conhecedores, lamentam a morte dos profetas, mas não vivem aquilo que os profetas ensinaram. E não buscam viver o que o próprio e o maior de todos os profetas, Jesus Cristo, que está ali no meio deles, está ensinando, anunciando, profetizando. Preferem ignorar a profecia. Mas quando se fala dos profetas que já morreram, passados, honram esses profetas, mas não buscam viver aquilo que os profetas anunciaram. Veja, meus irmãos, aqui eles prestavam homenagem a esses profetas, mas a vida deles não condiz com aquilo que os profetas anunciavam. E é por isso que Jesus faz essa exortação, e dessa maneira tão firme, né? Ai de vós, que honram e prestam homenagem aos profetas, acabam comungando da mesma sorte dos pais de vocês, dos antigos que mataram esses profetas. E agora essa nova geração talvez não tenham matado fisicamente esses profetas, mas os matavam quando não dava ouvido àquela profecia que havia sido dita. Quando não davam ouvido à profecia de Jesus. Jesus continua ainda alertando esses, né? E ele vai dizer assim: ai de vós que tomastes a chave da ciência, vós mesmos não entrardes e impedis os outros de entrar. Ai de vós, mestres da lei, que têm conhecimento da lei. Eram os mestres da lei, doutores, aqueles que conheciam a lei de cima a baixo, o que precisava ser seguido, vivido. Ai de vós que têm conhecimento, a chave da ciência, mas não vivem. E mais, além de não viver, impedem os outros de viverem, porque não traz aos outros este conhecimento necessário, missão que cabia a esses mestres da lei, mas trazia uma visão distorcida desta lei que era tão sagrada e que deveria gerar frutos na vida deste povo, mas que estava gerando mais prisões na vida deste povo. Aqui, meus irmãos, Jesus, nessas exortações que tem feito aos fariseus, aos mestres da lei, tem denunciado a hipocrisia com que eles têm conduzido a vida deles. A hipocrisia em que eles se escondiam em uma aparência. Aparentemente viviam, queriam mostrar para os outros que estavam vivendo aquela fé, aquela lei, mas interiormente. Mas a vida não condiz com aquilo que eles acreditavam, com aquilo que eles conheciam e até mesmo pregavam. Por isso a hipocrisia, porque eles não viviam conforme o que eles acreditavam. E como, meus irmãos, fugir de um cristianismo hipócrita? Como fugir de uma vivência da lei
também hipócrita. Porque Jesus, ao exortar os fariseus, os mestres da lei, também exorta cada um de nós. Também quer que nós nos voltemos para as nossas vidas e nos perguntemos: a que ponto a minha vida condiz com a minha fé? Com aquilo que eu acredito? Com a lei que me é dada? Com a observância que me é pedida? É pedido uma observância a nós. A lei, ela quer nos instruir, nos mostrar caminhos a serem seguidos. É certo que a vivência desta lei por um legalismo, a lei pela lei, por um rigorismo, não vai gerar frutos em nossas vidas. Mas se eu consigo compreender esta lei, se eu consigo compreender esta observância, e eu aplico esta observância na minha vida, eu colho frutos desta lei. Eu colho frutos desta observância. Porque eu busco a finalidade, eu busco o amor. E quando nós não amamos, nós vivemos pela aparência. Porque eu amo a mim mesmo. Porque eu entro num egoísmo em que eu quero ser o melhor, eu quero aparecer, eu quero mostrar que faço, que exerço, que consigo. Um amor próprio, egoísta. Mas quando vivemos de fato a lei e a compreensão da lei que Jesus nos traz, nós entendemos que esse amor consequência da lei, esse amor finalidade da lei, é o amor a Deus, é o amor ao próximo, é o amor àqueles que o Senhor coloca em minha vida, ao meu redor. E aí eu consigo conformar a minha vida àquilo que eu acredito. Nós temos uma fé. Creio que todos que estão aqui são cristãos católicos. Como anda a nossa vida e a conformidade da nossa vida comparada ao que eu acredito, ao que eu creio, à fé que eu professo? Meus irmãos, porque a fé, aquilo que nós professamos, o conhecimento, essa chave da ciência, o conhecimento, não é? Que temos da nossa fé, a vivência desta fé, ela precisa refletir em nossas vidas. A fé, ela não pode caminhar distante do que eu sou e do que eu vivo. Eu não posso professar um cristianismo, um catolicismo, com o lábio, com a boca, acreditar, mas não viver. Porque senão eu caio neste erro dos doutores da lei. Senão eu caio nesse erro dos fariseus. Aonde consiste a santidade, meus irmãos? A santidade é exatamente o alinhamento da minha fé com a minha vida. Quanto mais a minha vida está alinhada à minha fé, àquilo que eu acredito, mais eu tenho trilhado este caminho de santidade. E essa precisa ser a nossa busca, a nossa luta.
Diferente do exemplo, não é, dos fariseus, dos doutores da lei, da hipocrisia vivida por eles, nós somos chamados a ter uma vida alinhada à fé, a ter uma vida que diz daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós professamos, daquilo que nós aprendemos, daquilo que a nossa mãe igreja nos ensina, daquilo que a doutrina da Igreja Católica nos ensina, daquilo que o magistério da igreja nos ensina. A nossa vida precisa estar alinhada a essas realidades, meus irmãos, porque nós corremos o risco de crer, acreditar, ter uma fé, dizer-nos cristãos, dizer-nos católicos, e alinhar a nossa vida com tantas outras realidades, menos com aquela que a nossa igreja ensina. E alinhar a minha vida com tantas ideologias, propostas que este mundo nos oferece. Mas a minha vida precisa estar em concordância com o quê? Com o que eu acredito. Porque senão não faz sentido, meus irmãos. E quando a nossa vida pode perder o sentido? Quando eu creio em algo e vivo outro. Quando eu creio em uma realidade e vivo outra. Aonde está a felicidade? Aonde está o sentido e a realização? Quando busco viver aquilo que eu acredito. E é claro, aqui é uma busca. Aqui é uma luta, e a vida de santidade, ela é luta. Mas é dessa luta que nós não podemos abrir mão, meus irmãos. É dessa luta que nós não podemos abrir mão. Precisamos continuar lutando, e se a minha vida não condiz com aquilo que eu sigo, que eu acredito, que eu creio, eu preciso da conversão, né? O que é conversão? Não é mudança de sentido? Não é mudança de direção? Por isso a necessidade de nos converter. Converter a minha vida, a minha fé. Converter a minha vida, as minhas práticas. Converter o meu dia a dia, converter os meus relacionamentos, converter os meus pensamentos, a minha fé, ao que eu creio, ao que eu acredito. É bonito ver que, oposto, não é? À vivência dos fariseus, dos mestres da lei, hoje nós temos um grande exemplo. Celebramos Santo Inácio de Antioquia. Um mártir dos primeiros séculos, sucessor dos apóstolos. Santo Inácio é daquela primeira geração, dos que vieram logo depois dos apóstolos. A tradição vai nos ensinar que Santo Inácio assumiu a cadeira de Pedro. Quando São Pedro, não é? Morreu, foi Santo Inácio que assumiu. Veja, meus irmãos, e tamanho era o alinhamento da vida de Santo Inácio com aquilo que ele acreditava. Tamanho era o alinhamento, a concordância da vida de Santo Inácio com aquilo que ele acreditava, com a fé que ele recebeu, que ele foi capaz de dar a vida por esta fé. Ele foi capaz de derramar o sangue pela fé que ele professava, que ele recebeu dos apóstolos.
Porque Santo Inácio foi capaz de dar a vida. Porque Santo Inácio chegou a esse ponto de querer dar a vida. Porque veja, Santo Inácio, enquanto caminhava para Roma, para dar a vida, para morrer, nesse caminho ele escreve as 7 cartas, conhecidas de Santo Inácio, que ele vai deixando nas igrejas, comunidades que ele ia passando. E o povo de Deus, aqueles que caminhavam com Santo Inácio, queriam impedir o martírio de Santo Inácio. E ele dizia: não impeçam essa graça na minha vida. Deixe-me dar a vida por amor a Jesus Cristo. Deixe-me dar a vida por aquilo que eu acredito, pela fé que eu professo. Chegou a dizer assim, e se chegar na hora do martírio, e por medo ou covardia, eu pedir para vocês que me tirem daquele martírio, não me escutem, não me atendam, porque será covardia, se na hora do martírio eu pedir para me tirarem de lá, não me tirem. Deixe-me dar a vida, derramar meu sangue, pela fé que eu professo, que eu acredito, por Jesus Cristo. O que nós temos feito, meus irmãos, pela fé que nós professamos? O que nós temos feito por amor a Jesus Cristo? O que nós somos capazes de fazer pela igreja de nosso Senhor Jesus Cristo? Santo Inácio foi capaz de dar a vida. Bem provável que eu e você não vivamos um martírio como o de Santo Inácio. Não sabemos, Mas bem provável que não. Mas eu e você também somos chamados a viver um martírio. Eu e você também somos chamados a dar a vida, mesmo que não derramando sangue. Dar a vida na luta contra o pecado. Dar a vida na luta pela minha fé, por aquilo que eu acredito. E dar a vida aonde, irmãos? Não tem outro lugar, senão aonde Deus te colocou. É aí que temos que dar a vida. Aonde Deus nos colocou. É aí que nós não podemos negar a nossa fé. É aí que nós não podemos negar que somos católicos, cristãos, que amamos e adoramos nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a vida por nós. A igreja veste vermelho hoje para homenagear exatamente, para lembrar exatamente o sangue derramado dos mártires. O que eu sou capaz de fazer por esta fé que eu professo, por amor a Jesus Cristo? Eu confesso a vocês que, lendo um pouco da história, de Santo Inácio de Antioquia, eu me envergonhei muitas vezes. Porque eu falava, meu Deus, deu a vida. O que eu tenho feito? O que eu tenho feito? Será que pelo menos a minha vida condiz com esta fé? Será que pelo menos a minha vivência, o meu dia a dia, as minhas atitudes condiz com esta fé? O que você é capaz de fazer, meu irmão e minha irmã?
por amor a Jesus. Sabe por que Santo Inácio e todos os mártires foram capazes de dar a vida? Foram capazes de entregar totalmente a vida? Porque experimentaram de verdade o amor de Jesus. Porque experimentaram a força, a graça da fé que eles professavam. E a vida deles foram envolvidas com esta fé. Envolvidas. E tudo o que eles viviam era por esta fé, era por Jesus. Cada passo, cada ação, cada pensamento era por Jesus, era por amor a Jesus. Cada atividade, cada exercício, tudo que realizavam era por Jesus, porque amava Jesus. E a vida deles estava tão envolvida na fé que eles professavam, tão envolvidas em Jesus Cristo, no amor a Jesus Cristo, que não restava outra coisa senão entregar-se de vez, porque desejavam esta união com Jesus. Precisamos, meus irmãos, envolver a nossa vida na vida de Jesus. As nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, envolver-nos na vida de Jesus, na fé que nós professamos, seja no trabalho, seja na escola, seja na família, seja onde Deus me enviar, lá professar a minha fé, lá viver o que eu acredito e não ter vergonha, não ter medo. Mesmo se formos colocados diante de autoridades, mesmo se ameaçarem tirar a nossa vida, continuar professando aquilo que nós acreditamos, o amor a Jesus. Olhe um pouco para a sua vida. Se questione agora com sinceridade. O que eu sou capaz de fazer por Jesus? O que eu tenho feito pela fé que eu professo? Se você quiser, feche os teus olhos por um instante e deixe que Jesus vá falando aí ao teu coração. Vá medindo o quanto a sua vida está alinhada à vida de nosso Senhor. O quanto a sua vida condiz com a fé que você professa, com aquilo que você acredita. E vá pedindo ao Senhor esta graça, a graça dos mártires. Seja ousado, seja ousada. Peça para o Senhor esta graça, a graça de também dar a vida por Jesus, mesmo que não seja no derramamento de sangue, mas dar a vida todos os dias, em cada situação, em cada circunstância, em cada provocação, em cada tentação, em cada oportunidade de viver as realidades do mundo, dizer não e dar a vida por Jesus e demonstrar o nosso amor por Ele. Deixe que o Senhor fale, deixe que Ele dê a força necessária, meu irmão e minha irmã. Que posso eu fazer por ti, Jesus? Que posso eu dar-te se me destes tudo? Só tu tens palavras de vida eterna. Que posso eu fazer por amor a ti, Jesus? Me chamastes, me enviastes. Que posso eu fazer por amor a ti, Jesus?
ofertado por ti, para que seja feito em mim sua vontade. O meu sangue será ofertado para ti, para que em mim se realize a sua vontade, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.